Glória a Deus, eu quero cumprimentar meus amados ouvintes com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou a tua irmã em Cristo, né? Perante Deus, todos nós somos irmãos. Eu sou a Aimee Dias e eu gostaria de relatar, meus queridos ouvintes, amados, uma visão que Deus passou para mim concernente ao presidente Lula. É Luiz Inácio Lula da Silva, é o presidente do Brasil, que é a América do Sul. Eu sou do Brasil, você que é de outros países. Se você sentir, você deixa o like. Para mim tanto faz, porque esse canal aqui, o YouTube eles não pagam mesmo, então não tem problema. Mas eu vou passar assim mesmo o que Deus passou para mim. Amém? Glória a Deus, eu gostaria de ler uma mensagem que eu fui pedir uma revelação na palavra para Deus, que eu não queria falar de mim mesma. E Deus revelou para mim o livro de Ezequiel. Vocês abram vossas Bíblias em Ezequiel 44. E o versículo 4 a seguir, até onde Deus tocar no meu coração, vou ler, amém? Ezequiel 44, verso 4 a seguir. Leis para entrar no templo. Então o homem me fez passar pelo portão do norte e me levou para a frente do templo. Olhei e vi que o templo estava cheio da glória de Deus. O templo estava cheio da glória do Senhor. Eu me atirei de comprido no chão. Então o Senhor me disse: Homem mortal, preste atenção em tudo o que você vir e ouvir. Eu vou lhe dar as leis e regulamentos do templo. Note bem quais as pessoas que têm permissão para entrar no templo e as que não têm. Diga a esses israelitas rebeldes que eu, Senhor Deus, não vou tolerar mais as coisas vergonhosas que eles estão fazendo. Eles têm profanado o meu templo, deixando estrangeiros que não foram circuncidados, gentes que não me conhecem, entrar no pátio do templo, quando a gordura e o sangue dos sacrifícios estão sendo oferecidas a mim. Assim fazendo todas essas coisas vergonhosas, o meu povo tem quebrado a minha aliança. Eles deixaram que estrangeiros realizassem no meu templo as cerimônias sagradas em vez de eles mesmos fazerem isto. Glória a Deus, eu, Senhor Deus, afirmo que nenhum estrangeiro que não foi circuncidado, que não me obedece, entrará no pátio do meu templo, nem mesmo o estrangeiro que esteja vivendo no meio do povo de Israel. Bom, naquele tempo, antes, de Jesus vir, Jesus é aquele que rasgou o quê? O véu, Tinha um véu da separação, Diz a palavra do Senhor. Tinha dois véus, o que separava o santo e o santíssimo, Então, é dois véus, que separava três cômodos daquela igreja, Templo, sinagoga ou igreja é a mesma coisa, amém? Então, Deus falou que não é todo mundo que podia entrar ali. Naquele tempo, Aí depois que Jesus morreu na cruz, santificou tudo, todas as coisas, os animais impuros, Inclusive o porco a gente podia comer. Jesus santificou o porco. Tanto que na Arca de Noé, os porcos não morreram afogados. Por quê? Os porcos também entraram na Arca de Noé. Um par de cada porco e porca, Um par de cavalos, um par de passarinhos, etc. Irmãos, e Deus consagrou ali tudo, Então, não faça comum ao que Deus purificou. Pedro teve uma visão, diz a palavra de Deus, que descia um lençol do céu. Aquele lençol estava descendo como se fosse um tapete. Aquele lençol branco desceu. E ali tinha jacaré, tinha
crocodilo, tinha cobras, vários animais e tinha porcos também. Eu acredito que é um de cada espécie, né, irmãos? Animais ali que não podia comer. Eu não sei ao certo se podia comer jacaré. Eu não sei, é porque assim, a gente está no Novo Testamento, é diferente uma parte, né? Foi tu purificar com o sangue de Jesus. Mas aí, Pedro disse, de forma alguma, Senhor, eu vou comer, porque eu jamais vou comer coisa incomum. É coisa comum e imunda. Não. Mas aí, meus irmãos, uma voz do céu disse, não faças do comum ao que Deus purificou. Ou seja, Deus purificou as cobras, Deus purificou os jacarés, a jacaroa, Deus purificou o crocodilo, etc. Amém? Animais que rastejam na terra, animais de quatro patas, todos foram purificados com o sangue de Jesus. Glória a Deus, então Deus purificou. Tá aí na palavra de Deus, no livro dos Atos dos Apóstolos, é só vocês pesquisar aí, né, que você vai ver que não é mais pecado comer carne de porco. Amém? Glória a Deus. Tem aquela passagem também, né, no Novo Testamento, que os demônios falaram, Senhor, vieste nos atormentar antes da hora? Permita que nós entremos naqueles porcos. Jesus deu permissão. Porque o demônio não faz nada se não for permissão de Deus. E aí Jesus deu a permissão, entraram nos porcos, e os porcos fizeram o quê? Parece que aquela legião pesou, né, nos porcos, né? Caiu ali, né? Aqueles porcos caíram lá de cima daquela casa, né? Do espinhadeiro, nem sei o que é isso direito. Aí, eles escorregaram, né? Que ali tinha muita lama, né? Escorregaram até o rio e morreram afogados. Foi um acidente, irmãos. Foi um acidente que aconteceu. Ou os porcos se jogaram lá e se mataram. Eu não sei direito o que aconteceu, né? Que eu vou depois ler essa mensagem para explicar direito o que aconteceu. O que eu sei, irmãos, é que se os porcos não fossem de Deus, Jesus não dava permissão para os demônios entrar lá dentro. Irmãos, os demônios ajoelharam no pé de Jesus e pediram, tem piedade de nós. Não deixe nós ir para o inferno, não. Assim, não manda nós ir para lá. Eles já eram de lá, mas eles estavam vagando no mundo, né? Caçando coisa para afrontar, né? Para aprontar, né? Que é isso que os demônios fazem, né? É igual uma criança bagunceira, né? Que fica aprontando o dia inteiro. Ou coisa parecida, né? Ele fica o dia inteiro caçando, né? Brecha. Aí os demônios ajoelhou com medo, né? De Jesus mandar eles pro inferno. Eles eram espertos. Então, você vê aqui nos atormentantes da hora. Não manda nós ir pro inferno, não. Te suplico, nós suplicamos de joelho. De joelhos. Aqueles espíritos falaram com Jesus. Ninguém viu os demônios ajoelhando ali. Foi só Jesus. Jesus respondeu, né? Não sei se foi em pensamento ou foi falando mesmo. Porque senão o povo vai falar que ele era louco. Mas ele respondeu, falou assim. Vocês podem entrar. E não sei se eram 3.000 espíritos, eu não sei, a legião, né? Não, mas assim, o que aconteceu foi o seguinte. Não foi isso que aconteceu, não. Um homem ajoelhou para Jesus. Ele estava com 3.000 espíritos de demônios, né? Ele estava completamente endemoniado. Então, se o homem endemoniado, aqueles demônios pediu para Jesus de joelho. Então, irmãos, quanto mais se nós pedir alguma coisa de joelho, na presença de Jesus, a gente vai receber. Não que Jesus esteja a favor dos demônios, né? Porque eles suplicaram, né? Aí eu falei, pode entrar. Jesus não pensou 3 vezes. Pode entrar. Porque, na verdade, todas as coisas pertencem a Deus. Apesar que aqueles homens tinham gastado dinheiro com aqueles porcos, né? Então, vocês veem que no Novo Testamento, se fosse pecado mesmo comer carne de porco, aquele fazendeiro não ia criar porcos para vender. Para vender a carne do porco. Porque eles usavam o quê, irmãos? A gordura para fazer comida, irmãos. A banha é deliciosa, não é mesmo? Então, se vendia muita gordura naquele lugar, né? Banha de porcos. E aquele homem estava lucrando muito naquela fazenda. Mas aí,
faliu o negócio daquele homem. Aí o fazendeiro, indignado, porque Jesus faliu a empresa dele, mandou Jesus ir embora, né? Não chamou a polícia não, mas falou assim, eu queria que o senhor desocupasse, por favor, que... ele nem quis saber se era Jesus, não quis saber nada, só que Jesus, irmãos, deu um baita prejuízo para aquele homem, né? Foi por culpa de Jesus que aquilo aconteceu, aquela empresa faliu, né? Mas era para eles ter aplaudido, né? Jesus. O senhor está de parabéns porque é mesmo pecado comer carne de porco. O senhor está de parabéns? Não, não fizeram isso. O senhor deu prejuízo para nós, os homens disseram. A minha empresa faliu. Agora eu quero que o senhor desocupa a minha fazenda e casca fora com esses caras vagabundos aí. Não sei o que ele falou. Se falou com respeito, sei de nada. Só sei que Jesus saiu sem correr, né? Saiu fora. Então Jesus ele vivia sendo expulso, irmãos, de todo lugar. Querendo ou não, alguma coisa acontecia e dava problema pro povo. Eu não estou dizendo que Jesus é problemático. Jesus era boa pessoa, sempre foi. Jesus é santo, irmão. Jesus é filho de Deus. Mas, mesmo que ele sendo filho de Deus, ele também deu prejuízo para aquela fazenda, infelizmente. Então, hoje, irmão, um dia, a gente dá prejuízo na empresa? Dá. A gente entra numa empresa, sai queimado, é mandado embora sem direito, justa causa, né? E eu acredito que aquele dia era sábado, porque Jesus ele só andava assim no sábado, né, para fazer as coisas que tem que fazer. Que de segunda a sexta ele trabalhava na carpintaria do pai dele, né, que é a marcenaria. Jesus, irmão, só que Jesus fazia, ele não carpia mato. Não, Jesus não carpia mato. Jesus fazia, irmãos, cadeiras de madeira, igual na sua casa deve ter alguma coisa de madeira, não é mesmo? Um armário. Então, irmãos, o trabalho de Jesus é estendido até os dias de hoje. Você tem um banco na tua casa, você tem uma estante, você tem uma mesa de madeira, praticamente a porta que você usa, que você entra na sua casa e sai. Essa porta, irmãos, é fruto também do trabalho de Jesus, que há muitos anos atrás Jesus fazia portas de madeira. Então Jesus, ele era empresário. Jesus, irmãos, como o presidente Lula, ele era mais do que empresário. Mas não era acima de Deus, mas o Lula ele foi ex-presidente do Brasil, para quem não sabe, e ele hoje é presidente. Então o que eu quero dizer com essa palavra? Glória a Deus, aqui está dizendo, irmãos, aqui está falando do Velho Testamento, que não era qualquer um que podia entrar. Então, rasgou-se o véu. Naquele tempo, só os reis consagrados a Deus podiam ser rei. Hoje, qualquer um pode ser presidente ou rei, consagrado a Deus ou maçom. O que importa é que tudo que é feito debaixo do céu tem a permissão de Deus, tem a permissão de Jesus. Então, foi eleito o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Glória a Deus. Meu irmão, e aí, você veio para puxar o saco do presidente, que você veio fazer o quê? Tá. Deus mostrou para mim em visão, ele chorando, não foi hoje, não. Deus mostrou em visão ele chorando e a lágrima caiu, creio eu, foi do lado direito. Ele chorou. E aí Deus fez saber que ele não quer ver ninguém triste. Nem os ímpios, nem os santos, ninguém. Deus não quer ver ninguém chorando. Deus não quer ver ninguém triste. Glória a Deus. Então, Deus tocou no meu coração para repreender todo mundo que fala mal do presidente. Você que fala mal do Lula. Seja o que for a calúnia que você inventou contra o presidente. Qual for.
a calúnia. É para você parar de falar porque ele está muito triste. Se você fez alguma coisa na internet, você apaga alguma calúnia, né? Você não tem prova do que você disse. E se você não fizer isso, você vai prestar contas a Deus no dia do juízo de tudo que você inventou do presidente. Deus vai cobrar de você no dia do juízo final. Porque você não sabe o que você está falando, você fala que ele é ladrão, que não sei o quê, mas você não prova o que está falando. Então, quando a gente fala uma coisa, a gente tem que provar. Entendeu? Então, Deus, ele tocou no meu coração para gravar essa live, para dizer para você que está me ouvindo e que você compartilha, em nome do Senhor Jesus, que é para respeitar todos os presidentes do mundo. Ele pode ser ateu, o presidente ele pode ser muçulmano, ele pode ser da seita que for, pode ser maçom, não interessa. Não interessa o credo religioso dessa pessoa. Deus manda respeitar, amém? Então para com isso, de ficar falando coisa que não sabe. Você está se prejudicando, você está manchando tua alma e fazendo a pessoa ficar triste. E ele ficou triste por quê? Porque falaram uma coisa que ele não fez. Eu esqueci o que é. Que na hora que Deus passou para mim, ele revelou o que era a calúnia que falaram dele. Mas depois eu esqueci. Esqueci, né, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, irmãos, a Bíblia diz, irmãos, glória a Deus, que é para nós respeitar os nossos superiores, irmãos. Respeita o seu presidente, a tua rainha, o teu rei. Respeita, porque nós somos sujeitos à lei desse mundo. Eu não estou mandando você respeitar o anticristo, não. Eu não estou mandando você respeitar a maçonaria, não. Eu estou mandando você respeitar um humano. E o número dele não é 666. Ele não é um anticristo. Ele é um homem bom, irmãos. É uma pessoa boa. Você vê que ele fez o Bolsa Família para ajudar o povo. Você acha que ele tinha obrigação de fazer o Bolsa Família? Não. Foi uma coisa que passou pelo coração dele. Deus passou pelo coração do Lula para ajudar o Brasil, as pessoas pobres, necessitadas. E isso provém, não é do homem, irmãos, e provém de Deus. Um homem de bom coração. Então, isso que ele fez não veio da vontade humana. Isso veio do Espírito Santo de Deus. Naquele momento, ele estava ali preparado para receber. Mas o Espírito Santo não entrou nele, não. Mas o que ele sentiu de fazer pelo povo não veio do diabo, não. Veio de Deus. Tudo que vem de benefício, irmão, a cesta básica, provém de Deus. É uma visita de uma pessoa boa que está orando por você. É uma oração na igreja, é uma palavra pregada na igreja pelo pastor. Uma palavra verdadeira que está confirmando, condizendo com o que está na Bíblia cristã. A Bíblia Católica também confirma, irmãos, que a gente tem que respeitar nossos superiores, presidente, abaixo de Deus. A gente não deve amar o presidente mais do que o filho, do que Deus, não. E nem adorar o presidente. Ah, presidente Lula, dá um autógrafo aqui para mim. Vou beijar seu pé. Não. Você não deve se inclinar para nenhum homem da terra. Não. Se incline somente para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo de Deus. Mas você honrar, respeitar, é justo. Eu espero que esse vídeo chegue até a pessoa do Lula e Deus manda dizer para você
presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Deus manda dizer para você que tem visto, eu tenho visto, filho, tuas lágrimas, sim. Eu tenho visto o teu chorar na minha presença. E eu sei que você não é do meu aprisco. Mas eu não estou alegre, eu não tenho prazer em ver qualquer pessoa chorando na terra. Tenho eu me constrangido tuas lágrimas. Eu tenho movido de íntima compaixão para contigo, filho. Mas eu vou usar aqui minha filha, Aimee Dias, para dizer para esse povo parar. Ela não é celebridade. Ela é uma pessoa usada segundo o meu coração. É a minha filha. Ela é a minha serva. Não fique triste, assim diz o Senhor. Seque tuas lágrimas. Eu sei que esse consolo não vai ser para sempre. Tu ainda irás chorar muito, homem. Muito. Mas, dessa vez, enviarei o Espírito de Deus para secar tuas lágrimas. Porque tenho mostrado para minha filha em visão, verdadeiramente tu tens chorado por causa dos levantes, por causa de invejosos que não estão felizes em ver a tua vitória. Porque as pessoas têm inveja da tua vitória, eles estão se levantando contra ti, sem uma mínima compaixão de você. Mas eu, com a íntima compaixão, sentindo de íntima compaixão para contigo, eu vou enviar o meu Espírito para te consolar. Assim diz o Senhor, aquele que fez os céus e a terra, é o Deus de Isaac, Abraão e Jacó. Tenho contra ti, filho, que tu tem assinado o contrato com aqueles que não são meus. Ainda tem tempo para tu se arrepender. Se tu não quiser ser lançado num lago que arde com fogo e enxofre, qual é a segunda morte, será a segunda morte. Porque naquele dia os dentes tremerão de medo. Lamentarão quando vires Isaac, Abraão e Jacó no meu reino e tu lançado fora. Porque tu tem assinado um contrato para ficar rico. Tenho eu contra ti, homem, este algo que tu fizeste, esse decreto. Eu tenho contra ti esse algo, mas não é por isso que eu vou deixar de ser Deus por sua causa. Eu vou continuar sendo Deus. O homem erra, eu vou continuar sendo Deus. O homem falha, eu vou continuar sendo Deus. Porque eu sou eterno. Eu cuido do homem, eu cuido da mulher, eu cuido da natureza. Eu cuido. O que está acontecendo no mundo é permissão do Senhor. Eu permito muitas coisas ruins acontecerem também. Muitos têm dado brecha para o adversário. É por isso que tanta coisa ruim está acontecendo no mundo, é porque eles estão dando brecha. Mas vou cuidar daquele que é meu. Eu vou cuidar dos meus inocentes. Homem, arrepende-te. Enquanto há tempo, para que você não venha para aquele lugar de tormento que eu fiz para o demônio e teus anjos. O diabo e teus anjos que já estão lá condenados, você ainda tem jeito. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu não estou mandando você renunciar o presidencialismo, mas que você venha se ajoelhar na minha presença, assim diz o Senhor, e pedir perdão para Deus. Pare de adorar o anticristo. Pare de servir a maçonaria em nome do Senhor Jesus. É aquele que fala contigo, o homem, se arrependa enquanto é tempo. Não tenho eu prazer na morte do ímpio, mas eu quero que todos se arrependam. Assim, deixo a minha paz.
A paz que o mundo não pode dar. Nem o dinheiro pode comprar. E tem mais, homem, que eu falo contigo. Tu ganhastes o mundo, homem. Boa parte. Tu ganhastes uma nação para cuidar, que é o Brasil. Mas tu perdestes a tua alma. E o que adianta um homem? O que adianta um homem possuir até mesmo o mundo inteiro se perder a tua alma? Louco! Se pedir tua alma hoje, o que terás para oferecer? Assim diz o Senhor. É aquele que fala contigo. É aquele que fala contigo. Não mais insistirei para convosco, mas é isso que digo. Irmãos, glória a Deus por esse recado de Deus. A Bíblia diz, irmãos, com certeza, irmãos, a palavra, ela cai primeiro para o pregador, para depois para o ouvinte. Prefira sofrer pelo nome de Jesus, padecer perseguições, andar no estreito, pela salvação da tua alma, para você ter a vida eterna, do que a riqueza aqui no mundo e depois a condenação eterna. Irmãos, glória a Deus, Deus quer que o povo se arrependa de alguma coisa. Então pare de caluniar, você que fala coisa que não viu, você fala mal do teu vizinho, você fala mal da tua vizinha, de tanta gente. Ou você fala mal, ou inventa. Deus está dando uma chance para você também se arrepender, parar de mentir, parar de falar mal do seu pastor, da tua igreja, parar de falar mal das pessoas que pregam na igreja, porque vocês vão de dar conta naquele dia de toda palavra ociosa que disser, hão de dar conta no dia do juízo, amém? Irmãos, assim eu peço a Deus que tenha piedade de mim, irmãos, misericórdia e perdão de tudo que eu falei, que eu fiz e tudo. Se eu pudesse voltar no tempo, eu tinha feito certo. Mas eu não vou me arrepender dessas palavras que eu estou dizendo. Essa visão que Deus passou para mim, que o presidente estava chorando. Pode ser que nesse momento ele está feliz, eu não sei, mas ele passou um momento de tristeza, de angústia. E Deus, com a tua íntima compaixão, passou para mim. É para mim ficar famosa? Não. É para mim ganhar like? Se você quiser deixar o like, você deixa. Eu não vou colaborar com o anticristo, irmãos. Eu não vou colaborar com as coisas das trevas e nem exaltar o homem. Porque a Bíblia diz, a Deus adorarás, só a Ele servirás. É só a Ele que eu vou render glórias e glórias, não ao homem. Herodes não quis dar glória a Deus. E eu dou glória a Deus por mais uma revelação dada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Minhas palavras são fiéis e verdadeiras e dou fé. Sou tua irmã em Cristo Temé Dias. E eu moro nesse país chamado Brasil. O presidente meu é o Lula. Eu não votei nele, mas não é por isso que eu vou criticar a pessoa do meu presidente. Eu agradeço a rica oportunidade concedida pelo Pai, pelo Espírito Santo e pelo YouTube, que tem dado essa oportunidade para me falar, porque muitos não dão oportunidade para a gente falar. E se eu for em outros países pregar a verdade, posso ser preso. Então Deus levantou algumas pessoas, profeta de Deus, nos canais do YouTube para pregar a verdade. O verdadeiro não ele não é comprado por ouro e prata. O verdadeiro, ele faz a obra de Deus sem ganhar nada em troca. Esse é o verdadeiro. Porque ofereceram dinheiro ali para
Eu creio que foi Paulo, né? Passa esse dom para mim. Ou foi Pedro? Não lembro direito essa passagem da Bíblia, irmãos. Mas ele diz que esse dinheiro seja para sua perdição. Foi provavelmente o apóstolo Paulo que falou, né? O apóstolo Paulo. Que esse dinheiro seja para sua perdição. Então não aceita, irmão, se vender por nada. Amém? Tua alma vale mais do que o planeta Terra. Vale mais do que o ouro, do que a prata. Vale mais do que o petróleo. A tua alma, irmãos, é preciosa diante de Deus. Assim agradeço pela rica oportunidade. E com o amor de Deus e a comunhão do Senhor esteja com todos vós desde agora para todo sempre. Amém? E graças a Deus. Amém, Senhor Jesus. Obrigada, Pai. Que seja feita a vontade, não a minha. Amém. Graças a Deus.